Bom dia, irmãos. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Sou Fabrício Barreto Gonçalves e tenho formação em teologia, em filosofia, ciência da religião. E queria compartilhar com vocês uma coisa que eu gosto muito, amo fazer, que é pregar o Evangelho, a Palavra de Deus. Sou membro da Igreja Batista, Rede de Vida, aqui de Campos. E eu estou aqui numa empreitada, escrevendo um livro, ainda não publiquei, já são 62 comentários e artigos de teologia, filosofia, religião e comentários bíblicos. Já comentei as 13 cartas do apóstolo Paulo, Novo Testamento. E agora queria falar sobre Tiago, o irmão do Senhor, né? E o título é A Diferença que a Prática Faz. Estou lendo aqui na íntegra o meu comentário bíblico, que está todo em PDF, tá? Estou tomando meu café com adoçante. Diabetes, você sabe como é que é. E eu tenho todo ele digitado em PDF, tá? Nas plataformas digitais, no Gmail, no Telegram, não é isso? No Instagram, no YouTube e outras redes sociais que eu tenho. Tiago, para tanto eu gostaria de ler, né, o texto básico. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago, capítulo 2, verso 17 e Tiago 4, 17. Um dos grandes desafios da fé cristã é torná-la prática no dia a dia de nossas vidas. Há hoje uma separação entre o domingo e os dias de semana, o sábado. É como se o domingo fosse um dia santo e os outros fossem profanos. Na verdade, toda semana é santa. Uma das razões, comenta aqui no meu artigo, ok? E eu estou compartilhando com você um artigo sobre a carta de Tiago. Uma das razões é o cristianismo teórico. De grande parte das pessoas, significa que o cristianismo é teórico. É aquele que está apenas nas declarações doutrinárias, nas confissões de fé, nos pactos, nos dogmas. Tiago é uma carta e epístola que fala de um cristianismo prático e vivencial. Ele tenta diminuir a distância entre a teoria, a fé, a vida cristã e a vida prática, no dia a dia, do cotidiano. Prosseguindo aqui meu artigo. Esse é um dos grandes segredos da carta de Tiago, ser tão atual, pois as pessoas estão cansadas de crer numa coisa e viver outra. Um cristianismo, uma religião vazia. Quanto à autoria, a epístola ou a carta tem sido atribuída a Tiago, irmão de Jesus, irmão de Judas, irmão do Senhor Jesus, líder na igreja primitiva em Jerusalém. Você vê isso em capítulo 1, verso 1. Lemos que Tiago ele se identifica como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Como Tiago era um nome muito comum entre os judeus, tal como José, João, Maria, entre nós. O Tiago da epístola ou carta deveria ser tão conhecido dos seus leitores que não precisava dar mais nenhuma identificação. Quanto ao lugar, Tiago é entre as epístolas do Novo Testamento a menos doutrinária, menos teórica, dogmática e mais prática. Há na Bíblia
vários Tiagos, pelo menos 4 homens, pessoas com o nome de Tiago. Tiago é Iacobos, que é o mesmo nome Jacó, né? Filho de Zebedeu, irmão de João. Tiago, filho de Alfeu e Maria, o pai de Judas, e Tiago, irmão de Jesus, quem foi que escreveu essa carta. Você encontra isso em Gálatas 1,19, Marcos 6,3 e Mateus 13,55. Então, o conteúdo do argumento da epístola de Tiago reflete um cristianismo do início, principalmente na década de 40. Tiago escreveu provavelmente esta carta ou epístola por volta do ano 48 depois de Cristo, antes do concílio de Jerusalém, que foi no ano 50, da cidade de Jerusalém. Quanto ao propósito e ocasião, como foi dito antes, eu prossigo aqui no meu comentário, no meu artigo. Tiago é o menos doutrinário e o mais prático de todos os escritores do Novo Testamento. Se ele fosse mais teológico, poderíamos identificar mais definidamente o seu propósito e conseguir descrever que situação fez com que ele escrevesse essa é a sua carta. A estrutura dela é parenética. É uma palavra técnica usada para os livros de conselhos práticos para a vida. No caso, a vida cristã. Parenética. São termos aí teológicos, né? Literários que eu uso. Parenética é uma palavra usada para os livros de conselhos práticos para a vida cristã. No caso de hoje, seria livro de autoajuda. Mas Tiago vai muito além de um livro de autoajuda. Tiago é uma carta do Novo Testamento escrita para os romanos, para os judeus e para os gregos. Segundo Elie Brodos, comentário bíblico Brodman, Tiago estava exortando seus leitores a transcenderem do judaísmo formalístico, formal, ritual religioso, na prática, como já haviam transcendido a sua fé no Senhor Jesus. Eles haviam aceito Jesus como Salvador, como Cristo, o Messias. Agora, os leitores de Tiago, eles se portem como verdadeiros discípulos do Senhor, não como discípulos dos fariseus e os religiosos da época de Jesus, né? Fonte, Introdução ao Novo Testamento, de Elie Brodos, Juef, 1983. Quanto aos destinatários, a carta de Paulo, prossigo aqui no meu artigo. Logo no capítulo 1, do versículo 1, Tiago, em seu livro, em sua carta missiva ou epístola, como queira chamar, ele faz referência e menção às 12 tribos da dispersão, ou diáspora, ou como os judeus chamam, galute. Também se referindo à diáspora, um termo técnico para se referir a todo judeu que residia fora da Palestina. É usada para se referir à unidade do povo judeu, às 12 tribos de Israel. Como estrutura fundamental e simples do livro da carta da Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 1, temos a introdução ou introito. Capítulo 1, do versículos 2, do capítulo 2 ao versículo 26, nós temos uma vida autêntica, sem hipocrisia e falsidade. Capítulo 3, de 1 a 18, nós vemos Tiago falando sobre os mestres, a língua e a sabedoria. E os falsos mestres, doutores e falsos pastores. Do capítulo 4, Tiago, até o capítulo 5, verso 20, no final, nós vemos por que Tiago escreveu esta carta e o mundo contra Deus.
Então, nós vemos aqui, logo no início, dos 2 primeiros capítulos, Tiago escrevendo, prossigo aqui no meu artigo, ok? Estou compartilhando com você, né? Tenho todo em PDF. Quem quiser ler meu comentário, meu artigo, né? Está no meu WhatsApp também. Código 22 999 72 5867. 22 999 72 5867. O meu e-mail é Fabrício. Tudo minúsculo, Fabrício.Barreto 170 @gmail.com. Fabrício.Barreto 170 @gmail.com. Estou também no Telegram com esses artigos também em PDF. Fabrício Barreto Gonçalves. Fiz café, mãe, mas só que quer que faz mais? Então tem que fazer mais. Uma vida autêntica sem hipocrisia. Esta parte está dividida em 4 grandes blocos ou seções. A vida relaciona-se com o caráter. A vida está relacionada com o caráter. O caráter cristão, ele é formado também pelas provações, que constituem num teste. A todo momento, Tiago vai falar sobre tentação, sobre provação. Aí vem a palavra aí do grego, Dokimazo, que quer dizer fazer um teste ou uma prova. Dokimazo. O crente, ele deve compreender a finalidade da pobreza e da riqueza. Capítulo 1, verso 9 até 11. E saber que Deus não é culpado de todas as coisas, pois ele não pode ser tentado pelo mal. A vida cristã também está relacionada à piedade religiosa e está relacionada ao amor. Não deve haver parcialidade entre os crentes. O Tiago fala, que nós não temos que falar com falar com um e deixar de falar com o outro. Se entrar um homem, um doutor, um juiz, por exemplo, uma autoridade religiosa, uma autoridade civil, eclesiástica ou política na igreja, e todos saudarem e cumprimentarem aquele homem, e entrar um homem, um mendigo, uma pessoa ali mal vestida, e deixar ele de lado, isso se chama partidarismo e acepção. E Tiago fala contra a acepção de pessoas. Tiago também fala sobre a vida cristã, vida com Deus está relacionada com a fé, A fé, sem tiver obras, não vier acompanhada com obras, é morta em si mesma. Tiago é firme contra uma fé teórica, filosófica. Fé sem obras, sem prática, é morta. As obras são o fruto e consequência da nossa fé com Deus. A gente não pratica caridade e obras para ser salvo. Isso aí é consequência, é fruto de um relacionamento, de uma fé íntima e verdadeira com Deus. Prossigo aqui no meu artigo, ok? Fé sem obras, sem prática, sem fruto, ela é morta. Capítulo 2 de Tiago, de 14 a 17. Crer e praticar são coisas inseparáveis e intercambiáveis na vida cristã. Tiago 2,18. Somente a doutrina falada e ensinada não tem valor, pois ela precisa se tornar vida no dia a dia dos crentes. Capítulo 2, Tiago 19 a 20. Tiago cita 2 exemplos, Abraão e Raabe, para mostrar que a fé precisa ser prática, acompanhada com obras. 2, versículo 21 a 25. Somos chamados, tomando Tiago, capítulo 1, até o verso 18,
Como texto base, queremos fazer as seguintes colocações e aplicações e lições de Tiago para hoje. Primeiro, somos chamados pelo próprio Senhor Jesus, e isso deve nos levar a uma vida de intensa humanidade. Ele nos chama segundo o seu querer. Ele é a fonte da salvação. A discriminação, a opulência e a arrogância, e o orgulho e presunção humana são incompatíveis com essa chamada, com essa vida com Cristo. Segundo lugar, somos gerados pela palavra verdade, e isso deve nos tornar praticantes da palavra e não meros ouvintes. Tiago diz que ele, Deus, nos gerou pela palavra da verdade. Que atitudes devemos ter para com a palavra de Deus? Eu vou repetir, comentando aqui meu artigo, ok? Que atitudes devemos ter para com a palavra de Deus? Leia Tiago 1, de 19 a 25. Terceiro e último lugar, somos gerados e chamados para sermos as primícias de Deus. Tiago diz em sua carta que, segundo a sua própria vontade, ele quem? Jesus, Deus, nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que as primícias das suas criaturas. Primícias quer dizer primeiros frutos da lavoura, da agricultura, que indicam uma grande colheita. Você já imaginou, caro leitor, seus primeiros frutos ou as primícias de uma grande colheita que Deus faz ou quer fazer em sua família, em sua vida, escola, trabalho, faculdade, bairro, etc. Para quem não sabe, etc. do latim é et coetera. Quer dizer e também, né? Etc. Et coetera. A consciência de sermos primícias ou primeiros frutos deve nos levar a uma ação e prática condizente com o nome de Cristo e nossa condição de primícias. A falta de compromisso de muitos crentes tem dificultado a obra de Deus. Leia Tiago 2, de 14 a 26, Tiago 3, de 1 a 8, Tiago 4, de 1 a 12 e Tiago 5, de 1 a 20. Então, Tiago, o livro de Tiago, a carta, a epístola de Tiago, ou missiva de Tiago, irmão do Senhor Jesus, irmão de Judas. Você sabe que Jesus teve outros irmãos. Uns teólogos falam que seria filho de Maria, mãe de Jesus. Outros teólogos, não quero aqui polemizar e nem dogmatizar, que seria filho de José, de um outro relacionamento ou casamento que José teve, porque provavelmente José era mais velho que Maria. Maria era uma adolescente quando teve Jesus, quando ficou grávida do Espírito Santo e teve Jesus, né? Eles falam irmão do Senhor. A outros falam que a palavra irmão, a palavra primo, adélfinos, né? A palavra primo seria diferente no grego. Mas eu, como estudante de grego e de Novo Testamento de teologia, eu digo que não. Isso aí é mera falácia. Muito provavelmente, segundo, vou botar aí 50 estudiosos que eu deveria aqui citar, mas eu vou evitar por causa da live, senão vai ficar muito grande. Uma base de 20, vamos botar aí, de 25 a 30 teólogos, exegetas e estudiosos do Novo Testamento. Muito provavelmente, Tiago era irmão do Senhor. O próprio Tiago fala isso na sua carta. Então, ele fala de uma vida autêntica,
E ele fala também do mundo contra Deus. O crente vive em confronto, eterno conflito entre a vontade de Deus e a vontade do mundo, entre Deus e Mamon, ou seja, as riquezas, né? Mamon seria uma entidade, não uma divindade, um demônio de contexto judaico-cristão que significa riquezas, né? Mamon ou mamona, algumas versões falam mamona, Deus da luxúria, do prazer, né? Prazer carnal, prazer sensual, sexual, do dinheiro, da riqueza, né? Ninguém pode adorar a Deus e a Mamon. Então, devemos procurar entender que o mundo busca o seu próprio prazer e satisfação, mas não é a vontade de Deus. Capítulo 4 de Tiago, de 1 a 10. E por isso ele é egoísta, adúltero e vive constantemente em rebeldia, remando contra a maré da direção de Deus. Rebeldia contra Deus. O crente deve ser submisso a Deus e não escravo do pecado. Quem segue o regulamento do mundo se torna presunçoso e omisso. Outra consequência é a arrogância e a opulência que atrai o juízo severo de Deus. Devemos tomar consciência de que o mundo e seus valores são passageiros, mas para nós devemos ser pacientes, como os profetas e como Jó, para vivermos uma vida sincera diante de Deus. No capítulo 5, de 7 a 20, praticando a oração, o louvor e compartilhando nas horas de tribulação, doença, sofrimento, dor, da tentação e dos erros. Na verdade, o que Tiago está ensinando, e eu comento aqui com o meu artigo, com o meu comentário, para quem quiser ler, ter em casa, imprimir, eu tenho todos em PDF. Tiago fala de uma fé verdadeira, com frutos, com prática, com obras, e uma fé teórica, filosófica, religiosa, de aparência. Deus não quer religiosos, não quer pessoas, ele não quer fariseus. Na época de Jesus existiam e havia os fariseus, os religiosos. Mas a vida com Deus, a intimidade, a comunhão com Deus, passava longe da vida deles. Eles observavam mais a Torá, a lei, a palavra de Deus, mas não amavam o próximo como a eles mesmos. Então era uma religião de aparência, era só capa de espiritualidade, vida com Deus, intimidade, não tinha nada. É isso que trata, entre outras coisas, né, o livro de Tiago, a carta de Tiago, que eu quero propor e compartilhar com você, amado ouvinte, meu amigo do Facebook, no meu YouTube, Instagram, Telegram, Facebook, com a página Você Pergunta e a Bíblia Responde. Que Deus abençoe. Quem quiser ler, adquirir meus materiais, meus artigos, estou escrevendo um livro há muito tempo, né, quase terminando, e eu ainda não publiquei, né? Me sigam nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, Fabrício Barreto Gonçalves. E o meu telefone para contato, para palestra, pregação, estudos, né? Palestra para líderes, para liderança também, rede ministerial, dons ministeriais, dons do Espírito, o Espírito Santo, teologia ministerial, liderança, Fabrício Barreto Gonçalves, código daqui de Campos, Rio de Janeiro, 22, meu telefone é 999 72 58
67. Repetindo, 22 999 72 58 67. E meu e-mail é fabricio.barreto170@gmail.com. Repetindo, 22 999 72 58 67. Terei prazer de pregar em sua igreja, em seu grupo de estudo, ok? Palestras, pregações, ensino, cultura judaica, teologia rabínica judaica, grego, hebraico, aramaico, latim, ídish, sânscrito, teologia do Antigo Testamento, teologia do Novo Testamento, filosofia, ciência da religião, ok? Tenham todos um bom dia. Curta o nosso canal, Fabrício Barreto Gonçalves, no YouTube, e se inscreva no meu canal. Toda semana tem um vídeo de estudo como esse e outros mais, não só da área de cristã, religião, mas na área de saúde também, porque eu também sou profissional da saúde, na área de educação, pedagogia, ok? Pedagogia cristã, história da igreja, filosofia, teologia sistemática, e que Deus abençoe.